Bem-vindos ao nosso curso de Bioquímica da Estação de Ciência Atlas. A nossa metodologia vai consistir em vídeo mais leitura. Você está gravando vídeo aula e você ainda vai me fazer ler? Bem, existe um motivo pelo qual você precisa ler o Bioquímica do Leninger. O primeiro motivo é que você vai melhorar o seu léxico. Então, você vai melhorar o acervo de palavras que você tem para quando você for discursar, vai melhorar a sua oratória e também vai melhorar a sua capacidade de escrita ao longo da faculdade. O segundo motivo pelo qual você precisa ler é que você precisa se acostumar com linguagem científica e linguagem difícil. Então, por exemplo, quando você era criança, você lia esses livros de história, Harry Potter, essas coisas que são fáceis de entender, são simples. A escrita é simples. Um livro científico, a escrita vai ficando cada vez mais complicada à medida que o livro ele se aprofunda mais no tema. O livro texto, como a gente já falou, no AtlasCast, que foi um podcast que eu fiz introdutório só com uma conversa sobre como aprender essas matérias iniciais, o livro texto ele é a linguagem mais básica dentro de uma faculdade. Dentro de uma faculdade, a linguagem mais básica que você vai ter é o livro texto. Por quê? Porque ele está tentando ensinar você os fundamentos, os princípios das coisas. Então, você tem que melhorar o seu léxico, a sua oratória, e você tem que melhorar a sua capacidade de ler umas coisas um pouco mais avançadas, se você realmente quer evoluir como profissional adquirindo esses conhecimentos. Mas se eu vou ler, então para que serve a aula? Para que eu vou na faculdade? Para que eu assisto aula se é só ler o livro do Leninger, já que o professor vai ensinar o livro? Porque o professor, o cara que está lhe ensinando, nesse caso sou eu e no caso da sua faculdade é o seu professor, o cara que está ensinando, ele já tem um pouco mais de experiência com essa literatura. Então ele sabe o que é importante e ele sabe quais pontos você tem que focar. O livro Princípios de Bioquímica do Leninger, ele é organizado. Você tem capítulos e tópicos. Esses tópicos, eles são fatos científicos. Então, por exemplo, tem o capítulo das proteínas. Nesse capítulo das proteínas, você tem vários fatos científicos. E aí, quando você estiver lendo, você pode ficar confuso com todos esses fatos, porque ele joga esses fatos e o seu trabalho é ler e depois ter um entendimento geral sobre isso, construir um esquema sobre isso. E às vezes isso é difícil, principalmente quando você é iniciante nesse tipo de literatura. O trabalho do professor é apresentar, na minha opinião, o trabalho do professor é apresentar para você o conhecimento de forma sistemática. Ele tem que apresentar o todo. Olha, é isso aqui que vocês têm que aprender, isso aqui que é importante, e eu vou fazer um esquema bem massa para vocês compreenderem melhor. E aí quando você for para o livro, vai ficar muito mais fácil. Então entenda, você tem que ler o livro do Leninger. Só que o trabalho do professor é facilitar isso. Não pense que vai ser difícil, porque o trabalho de quem está ensinando a você é facilitar esse processo para que você tenha um contato com essa literatura e para que você posteriormente melhore todas as suas qualidades profissionais, porque você vai estar ganhando cada vez mais acesso a um conteúdo mais avançado. E qual a importância do professor passar esse conhecimento sistemático para você, ao invés de ficar fazendo você decorar factoides? Tem uma aula do curso de Biologia Comportamental Humana do MIT. O MIT é uma das maiores universidades do mundo. E esse professor, ele é o Robert Sapolsky, que é uma autoridade em biologia comportamental humana. Se você assiste a aula dele, você vai ver que tem horas que ele vai falar sobre, por exemplo, bioquímica, o DNA, e ele diz, olha, esses detalhes aqui não são importantes. E aí você olha, poxa, cara que é um dos melhores do mundo na área dele, um dos caras mais respeitados no mundo da biologia hoje em dia,
e falando que esses detalhes não importam para... Sim, porque ele tem um conhecimento sistemático, ele sabe como as coisas funcionam. Então ele não precisa dos detalhes. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que você está assistindo um jogo de futebol e você não sabe nada sobre futebol. Só que você está olhando só para o goleiro e você está tentando entender sobre futebol olhando para o goleiro, olhando o que é que ele faz, como é que ele se move, o que é que acontece quando a bola vem para ele, quais são as atitudes que ele toma. Então você não vai entender o jogo olhando para um jogador. Da mesma forma como você não vai entender o assunto de bioquímica olhando para um factoide, decorando cada factoide. Você tem que olhar como um todo. Se você olha para o jogo de futebol como um todo, você vê, tem 11 desse lado, eu não sei se é 11, tem 11 desse lado, tem 11 do outro, e aí tem os caras que ficam mais com a bola para frente, devem ser os atacantes e tal. Se você tem um pensamento, é pensamento holístico que chama, pensamento sistemático, você olha para o todo. Se você olha para o todo e entende o que é que está acontecendo, pronto, você aprendeu bioquímica, cara. Agora, se você ficar querendo decorar factoides, aí não, aí você não vai conseguir. Você pode até decorar naquela hora, mas você vai ter muito mais trabalho. Existe uma explicação neurocientífica para isso, que eu não quero entrar em detalhes, mas só saiba que o seu cérebro ele funciona melhor quando você relaciona várias coisas, ao invés de você ficar decorando coisas pontuais. Então, ao invés de você decorar 10 coisas, você decora 4 e depois você aprende a relacionar as outras com essas 4. É mais ou menos isso. Eu não quero entrar em detalhes porque é um assunto muito para frente, um dia quando eu for gravar uma aula de neurobiologia aqui, mas é isso. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou passar o conteúdo de forma sistemática para você entender sobre o que é esse capítulo, o que é que o cara quer dizer, quais são as partes importantes que você tem que buscar, e aí depois que você assiste a aula, você se programa para fazer a leitura das páginas que eu vou dizer no livro do Leninger. E onde eu vou conseguir esse livro? Bem, geralmente na sua faculdade vai ter o livro na biblioteca. Se todo mundo já tiver pego o livro, geralmente eles deixam um que não pode emprestar, que fica sempre na biblioteca. Se você realmente não pode ficar lá na biblioteca estudando, tem sempre uma biblioteca virtual nas faculdades agora, em que elas dão acesso ao livro pelo celular. Todos os livros que tem na biblioteca, você vai ter na biblioteca virtual. Se mesmo assim não tiver na biblioteca virtual, aí você dá teu jeito. Começando então o primeiro capítulo do Bioquímica, nós vamos ver os fundamentos. Olha, eu não vou mentir para você e ficar dizendo aqui, nossa, é muito importante esse capítulo porque tem os fundamentos e a origem de tudo. Geralmente o pessoal pula, essa é a verdade. Na faculdade eu acho que os professores pulam realmente essa parte, vão direto para a água. Essa parte ela não é tão importante assim em termos de uso. Você não vai ficar usando todas essas informações, porque são informações genéricas que você vai adquirir em detalhes em outras matérias. Só que eu recomendo que você leia esse capítulo. Se você realmente não quiser, pule esse capítulo, tá bom. Mas eu recomendo a leitura desse capítulo sem fazer anotação, sem fazer fichamento, só lê de boa esse capítulo e tenta entender alguma coisa dele. Porque ele dá algumas bases que você recebeu no ensino médio e tenta instigar sua curiosidade a respeito do assunto. Ele tenta falar todos esses princípios, instigando sua curiosidade, tentando fazer você se interessar pelo tema. Esses fundamentos da bioquímica, eles são conhecimentos de várias áreas. Então, ao longo dos anos, com a ciência descobrindo cada vez mais coisas, você tem várias informações que foram acumuladas. E um dia alguém chegou e disse, peraí, a gente tem que criar uma matéria para agrupar todas essas informações. Que tal criarmos uma matéria para tratar sobre a composição das biomoléculas? Surge então a bioquímica. E como ela é baseada em vários conhecimentos, o Leninger chama isso de fundamentos. Os fundamentos da bioquímica, eles vêm de várias áreas.
E aí eles sustentam o conhecimento da bioquímica. A bioquímica é o estudo das biomoléculas, ou seja, o que são as biomoléculas, como elas são estruturadas e o que acontece com elas quando elas entram no seu corpo, como elas são metabolizadas, se o seu corpo consegue formar algumas, se algumas causam doenças ou não. Então esses fundamentos são tipo princípios que vêm de várias áreas da ciência e que sustentam o conhecimento da bioquímica. Fundamento número 1, os fundamentos celulares. O que é que você tem que entender quando você lê essa seção do livro? A célula, ela possui uma estrutura peculiar. A célula é formada, eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque entenda, o objetivo aqui não é que você entenda como a célula é formada de forma aprofundada, sabe, desse capítulo. Quando você lê esse capítulo, não se preocupe em ficar tentando memorizar agora a estrutura da membrana celular, a estrutura da célula, todos os detalhes que ele dá ali, não se preocupe em memorizar isso. Tanto que seu professor não vai cobrar, geralmente ele vai pular esse capítulo, e também porque você vai ver isso em mais detalhes na biologia molecular. E o que é que você tem que entender, então, quando você lê? Você tem que entender que a célula, ela tem uma certa estrutura. Existem alguns tipos celulares diferentes. Você tem bactérias, você tem as arqueias, você tem os eucariontes. Dentro dos eucariontes, quando eles são muito complexos, você tem vários tipos de célula diferentes em um mesmo organismo. Então, no nosso corpo, por exemplo, você tem as células do sistema nervoso, você tem as células, sei lá, do sistema imunológico, você tem as células que formam a parede da sua bexiga. Então, existem vários tipos de células, só que elas compartilham algumas características estruturais semelhantes. Por exemplo, todas têm membrana celular. Então, esses fundamentos celulares, o que você tem que entender disso é o seguinte: a célula, ela possui uma estrutura e ela possui organelas. Existem vários tipos de célula. Os mais simples e mais antigos são relacionados às bactérias, a todos os seres unicelulares. Os tipos celulares mais complexos estão nos eucariontes, em nós, em animais. Animais entre aspas superiores, mamíferos, répteis, que têm tipos celulares mais complexos do que os seres unicelulares, porque você vai ter as organelas, você vai ter núcleo organizado e tal. E essas células, elas possuem um metabolismo, porque é o seguinte: seu corpo é formado por células. Aí você acha que essas células ficam lá fazendo o quê? Elas são paradas? Não, elas estão se dividindo, elas estão obtendo energia através da quebra dos carboidratos, por exemplo. Elas estão realizando processos relacionados ao sistema no qual elas estão inseridas. Então, por exemplo, as células musculares, elas estão contraindo, as células do sistema nervoso estão conduzindo o potencial de ação e assim vai. Então, fundamentos celulares. As células possuem uma estrutura, essa estrutura é formada por várias organelas. Quanto mais complexo o ser vivo, mais complexidade e variabilidade de células ele tem. E essas células, elas realizam metabolismo e realizam funções. É isso que você tem que entender quando você lê fundamentos celulares. Eita, mas eu li e tem muita informação ali de os eucariontes e as organelas, mitocôndrias, não sei o que e tal. E essas informações aqui não são importantes? Não são, só que você vai ver isso mais em detalhes na biologia molecular. O que ele quer ensinar você aqui é apenas isso: que as células possuem estrutura e metabolismo. É isso que você tem que entender. Olha como é fácil, se você pegar o livro texto e você chegar lá na parte dos fundamentos celulares e você ler esses fundamentos celulares, vai ser assim: você vai começar a ler isso aqui e você vai sentir que não está entendendo nada, que a cada parágrafo você entende uma frase. Mas se você terminar de ler isso aqui e você entender que a célula, ela possui uma determinada estrutura, que existem tipos diferentes de célula de acordo com sua complexidade,
e que essas células realizam metabolismo, que acontecem processos dentro delas. Se você ler isso aqui e entender isso, pronto, cara, você entendeu o que é necessário desse capítulo, tá vendo? Não é difícil estudar por livro texto. Tem muita informação aqui, muito detalhada, que você não precisa no momento. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai estudar no futuro, você vai fazer um mestrado sobre a condição do impulso nervoso na célula, na junção neuromotora, porque e tal. Aí sim você vai entrar em detalhes sobre então esse nervo, a junção neuromotora se conecta com as fibras musculares, não sei o que. Aí sim você vai entrar em detalhes. Mas por enquanto esses detalhes não importam. É que nem eu disse no cast. Se você não assistiu o Atlas Cast, eu faço uma conversa lá, uma introdução sobre os assuntos da bioquímica e das matérias do ciclo básico em geral, e eu falo sobre isso. Aqui você vai aprender de maneira geral um pouco de tudo sobre aquele assunto, e à medida que você vai evoluir na faculdade, você vai adquirindo conhecimentos mais específicos. Então, sobre esses fundamentos celulares é isso. Entenda que as células possuem estrutura, entenda que elas possuem um metabolismo. Se você ler o capítulo e entender isso, pronto, você matou essa parte. Fundamentos químicos. O que é que você precisa entender quando você lê esse tópico? Os compostos de carbono, primeiramente. O carbono, ele faz 4 ligações. Isso é muito importante. Você sabe que toda a matéria ela é constituída de elementos químicos, os elementos lá da tabela periódica. A mistura deles, a ligação entre eles, vai formar a matéria, como você conhece, pedras, tudo, seu corpo. Só que existe um elemento chamado carbono que ele faz 4 ligações. E por que é tão importante ele fazer 4 ligações? Porque fazendo 4 ligações você consegue juntar muita coisa, você consegue criar uma cadeia complexa. Sabe o Lego? Lego são aqueles uns brinquedinhos de criança que eles ficam montando. Pronto. O carbono, como ele faz 4 ligações, ele tem muito potencial para você juntar várias coisas nele, formar cadeias longas, formar uns bagulho tipo Lego, umas cadeias muito longas, cadeias longas de polímeros, cadeias longas de lipídios, cadeias longas de proteínas e tal, cadeias longas de polímero, lá vai, cadeias longas de carboidratos. Então, devido ao carbono fazer 4 ligações, ele tem capacidade de criar essas macromoléculas. E essas macromoléculas vão fazer parte fundamental da bioquímica, porque são elas que vão participar dos processos. Opa, a galera aí que malha já tá, macro, eu sei o que é macro, viu? É proteína, gordura e carboidrato. E é mesmo. As macromoléculas são assim, porque você tem os carboidratos. Quando vários carboidratos se unem, você tem uma macromolécula formada pelo carboidrato. Exemplo, glicogênio. Então, entenda esse fundamento químico da bioquímica. A bioquímica é possível porque o carbono ele faz 4 ligações. A vida na Terra é possível porque o carbono faz 4 ligações. Devido a ele fazer 4 ligações, isso permitiu com que fossem se juntando ali moléculas numa sopa primordial lá atrás, quando não existia nenhum ser vivo. E aí, quando foi os elementos se juntando ali, misturando tempestade, fogo, tudo da bagaceira do mundo primitivo, em algum momento você teve a formação de biomoléculas. Em algum momento essa mistura, estava todos os elementos lá, todos não, né? Os elementos que estavam na atmosfera primitiva, se juntando lá na tora. Em algum momento surgiu um composto biomolecular, ou seja, formado de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, formado com uma combinação desses 4. E posteriormente essa mistura foi até levar o primeiro ser capaz de se replicar. Além disso, você tem que entender que as moléculas elas reagem umas com as outras através de interações químicas. Se você tem uma quantidade determinada de átomos soltos no seu corpo, se eles vão se ligar ou não, isso vai depender de propriedades químicas.
Se você tem moléculas soltas no seu corpo, se elas vão se ligar ou não, isso vai depender de propriedades químicas. Então, geralmente, você vai ver isso melhor na imunologia. Olha aí, a bioquímica entrando na imunologia. Quando você for ver a questão dos sítios de ligação, que os seus glóbulos brancos, os seus anticorpos, eles se ligam a antígenos, e aí você vai entrar em todos esses detalhes. Essa ligação específica é permitida por propriedades químicas. Então, fundamentos da bioquímica. Quando você lê esse tópico, o que você precisa entender? Você precisa entender que o carbono ele faz 4 ligações e que esse fato é importante para nós termos a constituição dos seres vivos, como nós conhecemos hoje. Você tem que entender também que o fato do carbono fazer 4 ligações, ele permite a criação de macromoléculas. E você tem que entender que existem algumas propriedades químicas que permitem a elementos se ligarem e a moléculas se ligarem de forma específica. Fundamentos físicos. Os fundamentos físicos, eles vão dizer respeito à transferência de energia, variação de entalpia e retorno a estados de equilíbrio. Como assim? Por exemplo, vai ter um momento em que a gente vai estudar tamponamento, que é quando o pH ele é alterado, mas você tem uma propriedade do nosso corpo a retornar ao pH normal, sem precisar de muito gasto de energia, de muita alteração. Isso se chama tamponamento. Isso é baseado em uma propriedade física, que é quando você tem um sistema em equilíbrio e você altera uma parte desse equilíbrio, o sistema tende a retornar ao equilíbrio. Além disso, você tem a questão da transferência de energia. Então você vai ver que vários processos no nosso corpo, eles liberam energia, processos exotérmicos. E alguns processos no nosso corpo, eles absorvem energia, processos endotérmicos. Então você vai ter essas transferências de energia e essa questão dos estados de volta ao os estados de equilíbrio e a volta ao equilíbrio são compostos por propriedades físicas. Tanto é que a maioria desses processos você vai ver na matéria de biofísica, mas participa um pouco aqui da bioquímica. Então, quando você lê esse tópico de fundamentos da bioquímica, fundamentos físicos, é isso que você tem que entender, que existe matéria e energia, existe transferência de energia, existem estados de equilíbrio, e esses estados de equilíbrio tendem a retornar ao equilíbrio, caso você faça alguma alteração. Você tem também os fundamentos genéticos. A genética ela vai ser uma matéria separada, então você vai entrar em detalhes, a gente vai entrar em genética em algum momento, numa matéria separada. Mas o que você precisa saber é que existem moléculas complexas chamadas de DNA e RNA, e eles guardam a informação da vida. Como assim? Dentro deles, como eu disse, eu estou dando uma visão geral, não pretendo entrar em detalhes nisso, até porque cada tópico desse, meu Deus, dá para fazer uma matéria só disso. Então a gente está falando de forma geral. Essas moléculas complexas, chamadas DNA e RNA, elas carregam informação genética. Essa informação genética tem o código de cada característica daquele ser vivo. Então existe o código para o seu cabelo ser preto. Eu estou falando de forma bem vulgar aqui. O código para o seu cabelo ser preto, o código para as suas unhas terem esse formato, o código para você, se você vai ser endomorfo, ectomorfo, não sei o que. Então, isso é um material genético. Os fundamentos da bioquímica, os fundamentos genéticos vêm das matérias relacionadas à genética, que estuda o DNA, como o DNA guarda informação sobre a vida e como essa informação ela é traduzida para proteínas, que vai ser um processo chamado transcrição, que a gente vai ver melhor na genética, que é pegar esse código, ler esse código e ver qual proteína a gente tem que fazer a partir desse código. É assim que funciona a vida. Você tem o DNA é o código, e ele diz qual proteína fazer. E aí vai vir alguns caras fazer a transcrição, pegar esse código, ler,
traduzir esse código e transformar em uma proteína. É assim que funciona a vida. Então, esses são os fundamentos genéticos. E, finalmente, nós temos os fundamentos evolutivos. Os fundamentos evolutivos, eles dizem respeito à teoria sintética da evolução, que foi formada ao longo dos anos. É a coisa mais brilhante e linda que nós temos na ciência, que é o seguinte. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples, porque tem muita coisa para falar sobre evolução e a gente provavelmente vai falar muito sobre isso em uma matéria de genética. Tudo que é estável, tudo que tende a se estabilizar ou tende a ficar vivo, entre aspas, a existir, vai continuar existindo. Então, tudo que tende a ficar estável vai continuar existindo. Tudo que for muito instável em relação ao ambiente vai deixar de existir rapidamente. Através desse princípio simples, dessa regra simples, foi formada toda a complexidade da vida que nós temos hoje. Porque tudo que é estável, tudo que consegue sobreviver ao ambiente, permaneceu. Tudo que não é estável, desapareceu. O que é que significa? Significa que lá na sopa primordial, na atmosfera primitiva, quando nós tínhamos vários elementos se unindo, algumas coisas que se juntavam tendiam a permanecer juntas e algumas coisas não conseguiam se juntar ou se destruíam rapidamente. Essas coisas que conseguiam se manter juntas, posteriormente começaram a se dividir. Porque é lógico, se você vai passar milhares de anos e tudo que permanece, a regra é uma regra simples. Tudo que é estável fica, tudo que é instável desaparece. Se tudo que é estável fica, quanto maior a capacidade de permanecer estável, permanecer vivendo, mais essa coisa vai viver. Então, se surgisse alguma molécula lá atrás, na evolução, se surgisse alguma molécula capaz de se dividir, porque se uma molécula está aqui, ela for capaz de se dividir, ela está criando uma cópia dela para viver mais do que ela. E se ela faz isso, ela vai ser mais estável do que as outras. Então, a partir do momento que você tem uma molécula capaz de se dividir, uma estrutura capaz de se dividir, ela vai reinar sobre as outras. Foi assim que surgiu a vida. A vida surgiu por causa dessa regra simples, de que tudo que é estável fica, eu estou falando de uma forma genérica, rudimentar aqui, tudo que é estável fica, tudo que é instável desaparece. Em algum momento surgiu uma molécula muito estável. Tudo que era estável desapareceu, ficaram essas estruturas estáveis. Só que em algum momento, algumas dessas estruturas estáveis começaram a se dividir. E nesse momento começou a competição da vida, para ver quem vai ficar mais estável em relação ao ambiente, para ver quem vai sobreviver e quem vai desaparecer. E essa competição foi evoluindo. Claro que nós tivemos os grandes processos de extinção que às vezes pegam a vida de surpresa e destrói tudo, e aí recomeça esse processo. Mas esse princípio da evolução consiste no seguinte: existe uma lei na natureza em que todo ser vivo que tem maior capacidade de sobrevivência em relação ao ambiente que ele está inserido, ele vai criar mais cópias dele, porque ele vai ter mais filhos. Por que ele vai ter mais filhos? Porque os outros estão mortos. Se ele tem mais capacidade de sobrevivência, os outros é porque os outros estão morrendo. E se ele está vivo e os outros não, ele vai ter filho e os outros não. E se ele vai ter filho, ele vai passar essas características. E aí na próxima geração vai haver outra seleção. Ou seja, quem tiver mais tendência a ficar vivo vai permanecer vivo, quem tiver menor tendência à sobrevivência vai desaparecer. E assim você tem esse processo de evolução acontecendo ao longo de milhares de bilhões de anos. Então, a evolução, ela dá para fazer uma matéria só disso, cara, porque evolução tem muita coisa para aprender sobre isso. Se você quer um livro bom sobre evolução, eu recomendo. Você pode começar por O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, que ele vai fornecer várias informações boas sobre esse tema em uma linguagem acessível.
Então, quando você lê os fundamentos evolutivos, o que é que você tem que entender? Você tem que entender que os seres vivos, eles estão em constante competição. Não mais o ser humano, mas a gente já entra em uma questão filosófica, porque para nós não tem mais tanto essa competição. Mas até um tempo atrás tinha, quando a gente não tinha criado ainda a civilização. Então os seres vivos, eles estão em constante competição. Alguns vão sobreviver, outros vão morrer. Os que sobrevivem passam sua genética adiante. Os que não sobrevivem, eles têm características indesejáveis. Isso é evolução, isso vai criando organismos cada vez mais adaptados. Tudo a biologia só faz sentido perante a evolução. Essa é uma frase de um estudioso chamado Theodosius Dosk, é um nome em russo, sei lá, Theodosius alguma coisa. Tudo na biologia, tudo na ciência só faz sentido perante a evolução. Porque a evolução, se você olha uma característica, um processo bioquímico, e você não consegue ver como isso aqui beneficiou aquele ser vivo para que ele conseguisse sobreviver mais que os outros, isso ali tem alguma coisa errada. Porque tudo só faz sentido à luz da evolução. Tudo só faz sentido se tem uma vantagem evolutiva que permitiu que aquele processo ele permanecesse e quem não fazia aquele processo morresse. Então, por exemplo, quando você vê o metabolismo de carboidratos, por que é assim? Ele é assim porque provavelmente essa era a melhor forma de acontecer. Esse capítulo de evolução é um pouco complicado, principalmente para quem nunca teve contato com teoria da evolução. Porque é uma coisa muito grande, muito massa. Então, o que você tem que entender, mais ou menos, é o seguinte: a evolução é um processo na natureza pelo qual os animais menos adaptados morrem e os mais adaptados sobrevivem. E esses mais adaptados vão passar mais cópias adiante. Então, tudo que for, se existe algum processo ruim, vamos dizer que um animal ele faz um processo de quebra de carboidrato de forma ineficiente, ele gasta muita energia. Se ele está fazendo de forma ineficiente, então ele vai ter menos chance de sobreviver do que os outros e vai morrer. Então, o cara que faz da forma mais eficiente, ele vai sobreviver. Então, esse processo ele ocorreu por milhões e milhões de anos, fazendo os animais se adaptarem cada vez mais às condições. Então, quando você lê esse tópico de fundamentos da bioquímica sobre os fundamentos evolutivos, é isso que você precisa entender. Você tem que entender um pouco sobre como é o processo de evolução, a seleção natural, que é: os animais mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados morrem. Isso significa que os processos bioquímicos, biofísicos, a biologia molecular, tudo que a gente vê é dessa forma porque foi selecionado para ser assim. Porque quem não fazia assim foi extinto. Os animais que não faziam isso foram extintos. Os animais que fazem isso, eles fazem por um motivo. Fazem porque é vantajoso. Se você quer um livro sobre esse tema, para você aprender melhor, eu recomendo O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. Caso você queira se aprofundar nisso e entender a teoria da evolução, porque simplesmente não dá, cara, para explicar a evolução assim em alguns minutos, e nem dá para explicar a evolução em um tópico do livro do Leninger, porque nem ele vai conseguir fazer você entender, só com esse tópicozinho aqui de evolução. Essa foi a aula de Fundamentos da Bioquímica, o primeiro capítulo do livro do Leninger. Ele vai até a página 44, então eu recomendo você fazer a leitura desse capítulo. Se você realmente não quiser, tudo bem. Não é tão importante assim, não é coisa que você vai usar. Começa a ficar importante a partir do próximo, que é a água. Mesmo assim, eu recomendo a leitura, porque, como eu disse, se você pegar o pensamento sistemático, se você entender o todo, tudo vai ficar mais fácil. Então, entenda um pouco esses princípios, tenta explicar para você mesmo ou para alguém, tenta aprender, tenta lembrar desses princípios, entender eles. Olha, a bioquímica ela é formada de acordo com alguns princípios. Esses princípios estão baseados em várias ciências e todos esses conhecimentos se juntam para formar o conhecimento da bioquímica, que busca explicar a composição e o metabolismo das biomoléculas. E é por isso que
O autor ele coloca essa imagem linda aí da pintura do Jardim do Éden, de Jean Van Kessel, em que você tem uma diversidade aí de seres vivos. E a bioquímica, ela vai estudar que todos esses caras aí, todos esses animais são formados de biomoléculas muito parecidas, que fazem processos muito parecidos, mas que mesmo sendo tão parecidas, mesmo tendo processos fundamentais tão semelhantes, origina toda essa diversidade da vida. E aí nós temos essa frase incrível aí que ele coloca, que é: a compreensão do universo é um trabalho árduo. E ao mesmo tempo, nenhuma jornada humana é mais empolgante do que a tentativa, às vezes bem sucedida, de compreender parte do mundo natural. Se você gostou dessa aula, considere deixar o gostei, considere se inscrever também para você receber as notificações das nossas novas aulas. A gente vai cobrir todo o conteúdo de bioquímica aqui, depois a gente vai para biologia celular e molecular e finalmente a gente vai para biofísica. Posteriormente, talvez a gente vá para os projetos mais voltados à neurobiologia, neurociência, pegar uns livros textos desse, mas vai ter muito conteúdo legal aqui. A gente tem 2 vídeos já lançados, que são o Atlas Cast 1 e a aula de boas-vindas. A aula de boas-vindas, ela é mais falando um pouco sobre a importância das matérias do ciclo básico. E o Atlas Cast 1 é uma conversa longa sobre essas matérias do ciclo básico, se elas realmente são importantes, para que serve, como é que eu aprendo e tal, enfim. Faz a leitura do livro até a página 44, Bioquímica do Lehninger, até a página 44. Bons estudos e até a próxima.